Eu vou trazer aqui para vocês o quão poderoso é nós anotar tudo da nossa vida. Aqueles sonhos, aquelas revelações que Deus deu, aquelas promessas, tudo que Deus trouxe de alguma forma para a sua vida, quando você anota, tem um efeito muito poderoso. Porque você passa, conforme vai passando o tempo, e as coisas vão acontecendo, aquelas coisas que Deus falou para você vai acontecendo, você cada vez mais vai entendendo que o céu tem datas. Deus faz as coisas com datas. E cada vez mais você entende que Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que não nos deixa muitas vezes confusos, mas ele é um Deus detalhista e que ele cumpre as suas promessas. Vou trazer aqui para vocês o que aconteceu comigo. Eu já venho anotando revelações que pessoas têm comigo, sonhos. Eu anoto detalhes do que aconteceu e coloco sempre datas. Eu tenho esse costume de colocar datas também, para entender o processo que levou até aquilo que foi revelado a mim aconteceu. E eu sempre coloco os detalhes. Quando algo vier à sua vida, quando alguma coisa for revelada a você, um sonho que você teve, anote os detalhes. Porque se você deixar para anotar, ah não, amanhã eu anoto, depois amanhã eu anoto, nossa memória ela é curta e você vai começando a esquecer os detalhes do que foi revelado, os detalhes do sonho. Então tudo que vier à sua vida, tudo que vier para você como revelação, anote. Em meados do ano passado, entre abril, estávamos na casa de uma tia minha em que partiu para o Senhor e Deus usou uma mulher para falar comigo sobre situações que muitas vezes eu vivia e eu falava e entregava nas mãos de Deus e o Senhor ali trouxe uma resposta de que Ele estaria agindo a meu favor. E assim que ela trouxe isso para minha vida, eu cheguei em casa e anotei quem foi a pessoa, o dia que aconteceu a revelação, e os detalhes do que foi trazido. E nisso o tempo se passou. Muitas vezes nós nos enganamos achando que aquilo que foi revelado, o sonho que foi trazido sobre sua vida, vai acontecer logo em seguida, logo na semana seguinte ou daqui a um mês, não. A maneira de Deus trabalhar, as datas de Deus não é as nossas datas e da forma que a gente acha que é. Para nós recebermos aquilo que Deus propôs em nossa vida, há um processo, há um tempo determinado para que se cumpra, para que quando vier a chegar, nós estejamos mais fortes, nós estejamos mais revestidos de Deus, nós estejamos preparados para receber aquilo que Deus falou e prometeu para nossas vidas. Porque se muitas vezes nós agirmos e as coisas acontecer que Deus prometeu na maneira e na hora que a gente acha, a gente muitas vezes está imaturo para receber. E isso a gente precisa entender no nosso processo. O processo ele é necessário realmente para que quando chegar o momento seja o momento perfeito. Porque a maneira que Deus age, a maneira que Deus faz as coisas, a maneira que Deus dá as coisas sobre a sua vida é de forma perfeita. Ela não traz dor. A maneira de os sonhos e os desejos de Deus, aquilo que Deus prometeu para a sua vida não vai te gerar dor, angústia, não. Mas vai chegar um momento em que você vai ter satisfação e alegria de receber aquilo que Deus prometeu na sua vida. E assim foi. Entre abril que aconteceu a revelação e foi se passando. E muitas vezes a gente cai, né, no esquecimento e tudo. E entre o final do ano, como eu já falei nos vídeos anteriores, eu passei por uma turbulência, passei por um momento difícil na minha vida, e algumas tribulações vieram. Eu conversava com Deus, lembrando muitas vezes das promessas dele, do que ele tinha falado para com a minha vida, e conversando ali com a minha mãe sobre as situações que eu estava vivendo, e nesse dia que foi revelado a mim algumas coisas, a minha mãe estava junto. E minha mãe falou, Emilene, você lembra a data que foi revelado? E aí eu falei a data. E olha como Deus, ele é maravilhoso. Nesse processo que eu estava vivendo de dificuldade, de turbulência, Deus usou uma amiga minha, que ela é muito usada em sonhos. Deus usou ela para trazer uma revelação para mim.
Eu não vou contar detalhes desse sonho, porque muitos sonhos são meio que particulares, mas nesse sonho ela falava de um bebê que já tinha nascido. Tem outros detalhes, né, que eu não vou contar aqui, mas quando ela contou esse sonho, eu fiquei confusa no momento de turbulência. Muitas vezes Deus fala alguns sonhos que deixa a gente, às vezes, meio que se perguntando, Senhor, o que quer dizer isso, né? Quer dizer, essa revelação que ela trouxe? Não me deixa confusa, Senhor. Mas o Senhor ele não nos deixa confuso, Ele nos revela e traz clareza sobre todas as coisas. E depois que ela sonhou, falou sobre esse sonho, eu continuei orando e pedindo a Deus direção, discernimento sobre esse sonho. E falando com a minha mãe sobre isso, minha mãe estava naquele dia, na primeira revelação de abril, minha mãe estava, e nisso a minha mãe falou, qual foi a data que foi revelada em abril? Quando que foi revelado? E nisso eu achei lá em abril quando que foi revelado. Quando Deus trouxe uma revelação do ano passado. E nisso a minha mãe falou, Emilene, conta, de abril até janeiro, quanto tempo dá? E aí eu contei, exatos 9 meses. Então, a revelação que eu trouxe, quando nós geramos um filho, no momento de gestação, tem aquelas dúvidas, aquelas incertezas, será que vai nascer, será que não vai nascer? Será que vai dar tudo certo? Como será que ele é? Mas depois que nasce, vem um alívio. Depois que nasce, vem um momento de felicidade que você vê seu filho. Deus me trouxe a revelação que desde abril até janeiro era o tempo que ele iria dar sobre aquilo que ele falou para mim. Exatos 9 meses. E foi exatamente no final do mês de janeiro que o Senhor bradou sobre a minha vida. Que o Senhor ele trouxe alívio, que o Senhor trouxe paz, que o Senhor trouxe esperança sobre a minha vida. Algo que aos meus olhos eu achava que não iria acontecer, mas aconteceu. E foi exatos 9 meses até aquilo que Deus falou lá em abril acontecer. Por isso que quando minha mãe falou, Emilene, conta o tempo, eu logo fui ver no meu caderno a data, qual foi a data que tinha sido revelado, o mês e a data. E eu contei e foram exatos 9 meses. Então, para você entender como Deus trabalha, a maneira que Deus trabalha é uma maneira extraordinária, em que a gente não entende, a gente não compreende, a gente é tão limitado, a gente é tão pequeno, mediante a grandeza e o poder que Deus tem sobre as nossas vidas. Mas a importância de anotar é grande, porque se eu não tivesse anotado, como eu iria lembrar do ano passado, o mês, a data que foi revelado? Mas eu só pude entender esse último sonho que foi trazido para mim no processo que eu estava passando de dificuldade, porque eu anotei e eu compreendi o tempo de Deus. O tempo de gestação foi necessário até aquilo que Deus falou acontecer. E não somente isso, eu tenho outros sonhos que foram revelados sobre mim e eu sempre anoto, porque não somente isso que você entende como Deus, como o céu trabalha com datas, mas quando você anota e traz certas revelações que traz sobre a sua vida, te enche de esperança. Eu, por muitas vezes, quando passo por algumas tribulações, quando eu passo por algumas aflições, quando o emocional ele quer falar mais alto, eu me pego e vejo esse caderno dos sonhos, das promessas, das revelações. E isso traz como um acalento para a minha vida, me traz esperança e alegria. E a palavra de Deus diz isso, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensai. Pensai nas coisas boas. O que é que te traz esperança? O que é que te traz alegria? O que é que te traz motivação para continuar? Eu me apego nas promessas do Senhor. Eu me apego nas promessas de Deus para que eu possa continuar a minha caminhada. Eu acredito não apenas naquilo que o Senhor pode me proporcionar aqui, mas principalmente nas promessas que Ele me traz depois dessa vida.
para as promessas que Ele me traz além dessa terra, porque são promessas eternas, são promessas grandiosas. E na Bíblia tem muitas promessas para nossas vidas quando nós nos disponibilizamos em seguir e fazer a vontade de Deus e cumprir a tua vontade. Então, quando você anota no caderno, isso também vai te ajudar a te trazer esperança. Tudo que te traz alegria, toda revelação, todo sonho que você sentiu ser tocado, às vezes não precisa necessariamente uma pessoa ter falado diretamente com você, uma pessoa ter sonhado com você, porque muitas vezes nós esperamos que Deus fale através de uma pessoa, que Deus revele através de sonhos conosco, mas Deus, ele tem a maneira de falar, e às vezes ele pode falar profundamente no seu íntimo através da tua palavra. E ele fala muitas vezes através de uma pregação, através de um vídeo que você assiste. E quando você sentir isso, que Deus falou fortemente no seu coração, anota isso, anota a data. Principalmente quando você sente que Deus está falando no momento que você está passando por uma dificuldade, anota isso. E lá na frente você vai entendendo o agir, o poder e a manifestação de Deus na sua vida. Como eu falei, que o céu trabalha com datas. O céu trabalha assim com datas, mas só vai se cumprir se nós estivermos alinhados aos planos do Senhor. Assim como o povo do Egito, era apenas 40 dias para eles chegarem até a terra prometida. Tinha uma data, tinha um prazo. Porém o povo ele murmurou, porém o povo reclamou, porém o povo questionou, vira e mexe se revoltava contra Deus. E quando isso acontece, fica cada vez mais longe as promessas, aquilo que Deus prometeu para você acontecer. Então, jamais questione, jamais murmure, jamais questionar Deus sobre o tempo, sobre as coisas não estar acontecendo, sobre as coisas não estar fluindo, sobre as coisas estar atrasadas, sobre aquilo que Deus falou para você não acontecer, não ter acontecido, e passou anos e anos e nada aconteceu. Não murmure, não reclame. Deixe Deus agir, esteja alinhado ao querer do Senhor e as coisas fluirão no tempo certo. Se você passar a questionar, se você passar a reclamar, aí sim, a data daquilo que Deus tinha prometido para você vai se atrasar. Vai demorar. E cada vez que você murmura, fica mais longe das promessas de Deus cumprir na sua vida. Então, somente agarre na promessa e permanece fiel dia após dia, constante na presença de Deus, buscando a vontade dele e agradando a ele, porque ele recompensa a todos que são fiéis e obedecem a ele. Então, é esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha falado profundamente no teu coração, que a partir de hoje você possa fazer isso. Toda revelação que vier na sua vida, todo sonho, tudo que você sentiu Deus falar com você de alguma forma, como eu disse, sendo pela palavra, sendo por vídeo, sendo por uma pessoa improvável, porque Deus pode usar pessoas que você menos espera, e às vezes pessoas que você nem conhece falar com você. Quando você sentir que foi Deus que falou com você, anota e coloca datas. E perceba como Deus trabalha na sua vida. Perceba como Deus, ele é fiel e ele cumpre a sua palavra. E quando a promessa chega, é no momento perfeito. Então eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Se você tem alguém próximo que está realmente perdido, desesperançoso, por não ver as coisas acontecerem, por não ver as promessas acontecer, compartilhe esse vídeo que possa estar falando com essa pessoa. Curta, comenta e fale aqui. O Senhor também falou com você de alguma forma e as promessas se cumpriram? Eu quero saber também. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.